Nos últimos anos, e muito em razão da pandemia, viajar de motorhome virou uma tendência. As fábricas que constroem motorhome estão lotadas e muita gente tem se aventurado em construir sua própria casa sobre rodas. Mas afinal, qual é o melhor veículo para construir um motorhome? Nós somos o Ale e a Duda do canal Get Outside. Nós somos embaixadores da Spot e a gente vive e viaja no nosso motorhome, que a gente está gravando esse vídeo agora, há 1 ano e meio já. No vídeo anterior que a gente fez aqui no canal da Spot, a gente trouxe algumas informações básicas para quem quer começar aí a construir, entrar nesse mundo de motorhome. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é a escolha do veículo para construir o seu motorhome. E aí, será que existe um carro, um veículo que é o melhor para construir um motorhome? Não existe o melhor, mas existe o melhor para o que você busca. O melhor vai depender realmente do que você está buscando. E a gente veio nesse vídeo trazer então algumas dicas e alternativas dependendo de cada veículo que você pode escolher para construir um motorhome. E vamos começar com o nosso. O nosso motorhome que a gente está gravando aqui foi construído numa van furgão. Uma van furgão é um dos tipos mais comuns para construção de motorhome e existem algumas razões para isso. Você pode encontrar vans de vários tamanhos, tanto de altura como de comprimento, e isso então dá uma versatilidade muito grande para você encontrar um veículo para construir motorhome. E as vans também geralmente são veículos preparados para carregar carga, ou seja, elas estão preparadas para o peso que você vai acrescentar na construção do seu motorhome, e isso é muito importante. As vans também têm um espaço interno muito bom, são veículos que dão espaço para a sua criatividade para construir uma casa. Porém, elas não são tão grandes como ônibus e micro-ônibus, que são carros bem maiores, ou seja, não são carros tão difíceis de dirigir, né? A gente dirige uma van, uma Sprinter 515 extra longa, é um carro grande, tem 7 metros quadrados, a gente tem uma casa que a gente considera bem confortável, mas ainda assim é um veículo que a gente consegue com uma certa facilidade até dirigir na cidade e em outros lugares. Por isso, então, que a van tem sido uma alternativa muito importante para quem constrói motorhome. O segundo veículo da nossa lista é a charmosa e muito amada Kombi, né? A Kombi ela é um veículo menor do que a van, o que facilita para estacionar, e também é um veículo mais em conta do que uma van, então é um veículo muito visado aí para quem tá querendo dar uma economizada na hora de comprar o carro. Uma coisa que vale você considerar quando você comprar a sua Kombi é você analisar a mecânica do carro com muito cuidado, porque o último modelo de Kombi que foi fabricado foi em 2012, então são carros que geralmente já rodaram bastante por aí. Um outro aspecto é a questão do tamanho. As Kombis elas são menores, então os projetos de casa acabam tendo que ser mais enxutos, então você acaba tendo que deixar de fora um banheiro ou adaptando o banheiro de alguma forma que caiba na sua casa sobre rodas. Um outro aspecto a ser considerado em relação à Kombi é que as Kombis elas têm janela por todo lado, então o isolamento térmico do veículo acaba sendo mais difícil de fazer. Então quando tá sol, as janelas elas atrapalham um pouquinho, e também ao mesmo tempo quando tá frio, pode ser que faça muito frio na Kombi. Um último ponto que eu acho que vale a pena falar sobre a Kombi é que, além do espaço ser um pouco menor, a altura também é uma coisa a ser considerada. Então se você é muito alto e você pretende de fato viver em uma Kombi, é uma coisa para você levar em consideração. Nós conhecemos várias Kombis pelo caminho e todos os projetos são muito charmosos, realmente é um carro muito bacana. É um carro muito legal mesmo. Depois do clássico Kombi, a gente vai para opções bem maiores, que são os ônibus e micro-ônibus. Ônibus e micro-ônibus também são outras opções de veículo que muita gente usa para construir motorhome, e a grande vantagem, claro, é que você tem um espaço interno muito grande, o que dá muita alternativa para você construir projetos para carregar uma família grande, por exemplo, né? E com muito conforto. O espaço realmente é o grande diferencial. Você encontra carros aí, veículos, né, de ônibus e micro-ônibus de vários valores, idades e tamanhos também, então tem uma alternativa muito grande. O que é legal falar também é que existem micro-ônibus com alternativa 4x4, né? Então para quem é do mundo off-road pode ser uma alternativa boa, porque no Brasil não existem Kombis e vans construídas de fábrica com 4x4, né? Existem versões adaptadas por aí, mas você não consegue comprar ela na versão original, então nessa alternativa do micro-ônibus você pode encontrar uma versão 4x4.
Pontos negativos é que é um veículo muito maior para você estacionar, então pode ser que aí você tenha que evitar alguns destinos e alguns lugares que você não consiga chegar com um veículo muito alto e até lugares para dormir. Em países que tem mais infraestrutura para o campismo, é mais fácil você encontrar lugares aí para estacionar, para passar a sua noite com seu ônibus. E falando de 4x4, vamos aí para as opções mais apropriadas para quem curte um off-road, um mundo aí da aventura. Muita gente constrói carro em veículos maiores, mas também a gente viu que muita gente prefere construir a casa sobre rodas de um veículo mais compacto, que dá mais liberdade aí para você na estrada. Então a gente já viu motorhome construído em Toyota Bandeirantes, em Land Rover Defender, em vários outros tipos de caminhonete. O ponto positivo é a liberdade que você tem com um carro como esse, não tem estrada que te segure. O ponto negativo é o espaço menor, mas geralmente as casas são construídas dentro do veículo e o pessoal também coloca uma barraca de teto em cima do veículo, então dá uma opção aí. E a gente já viu banheiros também nesses veículos, então dá para você adaptar e construir a sua casa sobre rodas de uma forma que te atenda na estrada. Certamente não é uma opção que traz tanto conforto como uma van, né? Mas também a liberdade de você poder chegar em qualquer lugar com o seu carro é uma boa. Por exemplo, a gente já teve que deixar o nosso carro em alguns lugares porque não chegaria em razão do terreno, e com um veículo 4x4 você tem essa liberdade. Então, né, como todo projeto acaba tendo seus prós e contras. E por último, a gente vai trazer uma outra opção, que é o camper. O camper geralmente são estruturas que você constrói a casa e acopla essa estrutura numa picape, né? O interessante é que você tem em muitas situações a liberdade de tirar a picape, a casa, o camper em algum lugar e fica só com o veículo para poder ir em alguma atração, em algum atrativo, sem ter que levar a casa toda, o que traz uma dificuldade de estacionar e também uma questão de segurança. Se você deixa a sua casa em um local seguro, você pode ir com o seu carro, né, em um lugar que não seja tão seguro, sabendo que a casa vai estar num lugar tranquilo. O ponto negativo que a gente acha, né, do camper é que em muitos casos, não todos, mas em praticamente todos os casos, pelo menos nos mais comuns, o camper você não tem acesso da casa para o carro, né? E isso é um ponto que a gente gosta muito de ter no nosso motorhome, por exemplo. Se a gente se sentir inseguro por alguma razão ou tiver que sair de algum lugar onde nós estamos estacionados, é só abrir a cortina e ir para a cabine e sair. O camper é uma opção legal se você tem uma casa, né, e quer ter um veículo para passear no final de semana, porque aí você pode ter o seu veículo pessoal e usar ele para levar a sua casa. E ao mesmo tempo, mas quando você está viajando, por exemplo, que é o nosso caso, que a gente vive integralmente no seu carro, vale considerar que se você vai deixar a sua casa em algum lugar, você vai ter que estacionar em camping, então você também fica refém de precisar de um lugar para deixar a sua casa. A gente gosta muito do camper, né? Acho que eu faria um camper, se eu fosse construir um novo motorhome diferente de uma van, eu faria num camper, mas com acesso à cabine, uma coisa bem maior, 4x4, porque eu acho que é uma alternativa muito bacana. Porém, ele em algumas situações, pelo menos nessa que eu gostaria de fazer, ele exige um custo muito alto. E essas são as opções então de veículos para construção de motorhome. A gente já viu gente construindo em Uno, em Clio, em outros veículos aí, né, convencionais, carros de passeio. O importante realmente é a força de vontade para construir a sua casinha sobre rodas. Veículos você pode construir em vários modelos, né? O melhor realmente é o que funciona para o seu objetivo, e a gente trouxe aqui algumas alternativas para ajudar você, né, os pontos positivos e negativos, né, para te ajudar nessa decisão. Então aí os pontos que você tem que considerar, que é legal você analisar quando você for escolher o seu melhor motorhome para o seu projeto. É quanto você tem para investir, então a grana, porque dependendo do modelo de carro que você vai escolher, você vai ter um investimento muito maior ou muito menor. 2, quanto você quer priorizar de espaço, né? Então, dependendo do carro que você vai escolher, você vai ter mais ou menos espaço. E 3, a liberdade e a mobilidade que você vai ter aí com o seu motorhome, dependendo do tipo de veículo que você escolhe. E é isso, gente. Se tiver alguma dúvida sobre carro, motorhome, o melhor veículo, deixa nos comentários, a gente vai conversando e a gente vê vocês no próximo vídeo. Até! Tchau!